Fala pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui para mais um Desafio Reino. Chegamos em nosso quarto dia. Aqui tem sido extremamente poderoso o que nós temos compartilhado aqui e de certa forma também quero agradecer cada um de vocês por estar aqui junto comigo, conectado, né, aprendendo também. Afinal, nós estamos aprendendo juntos, né? À medida que nós vamos mergulhando cada vez mais nesse conhecimento, nós vamos aprendendo juntos tudo aquilo que está disponível para nós, verdade? Bom, vamos lá. Vamos dar bom dia aqui pro pessoal que está chegando. Escreva de onde você está falando. Dá bom dia aqui pro pessoal. A Jana. Jana, bom dia, bom dia. A Lori Cruz, bom dia. Vamos lá. Na segunda-feira nós falamos sobre descobrir a origem, na terça-feira nós falamos sobre entender a identidade e na aula de ontem nós falamos descobrindo o propósito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre chamado para governar, chamado para governar. Nesta quarta aula vamos falar sobre chamado para governar. Nossa, tem a Rosana aqui falando da Espanha. Uau, que legal. O Gustavo Itaperuna, Rio de Janeiro. Temos aqui o pessoal de Recife junto com a gente, Juliana, lá de Portugal, Feira de Santana, a Jana Dias, Encantado, a Denise. Seja bem-vinda, Denise. Bom dia. Encantado, acho que é do lado de. é, qual é o nome daquela cidade famosa? Gramado, né? Gramado, acho que. Pernambuco, a Rafaela. Aqui. Jefferson de Campinas. Temos aqui a Dezena de Cotia, cidade de Deoleste, Maria do Paraguai. Seja bem-vinda aqui. Lívia de Itaquaquecetuba, Osasco. Temos aqui representantes de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. A Karine do Espírito Santo, Presley também do Espírito Santo. Lorena de Goiânia. Hilde de Barra do Una. Brumado, Bahia, Larissa. Caraguatatuba, o Rogert, é isso. Dave, Brasília. Quem mais? Ahn, Daila, de Feira de Santana, Lajeado aqui. Arro Oliveira, Itapipoca, Ceará. Elina, Salvador, Bahia. A Márcia, de Vitória do Espírito Santo. Saraiva, de Mato Grosso. Muito legal, gente. Bom dia para você que está chegando agora. Sejam bem-vindos para mais um Desafio Reino. E tem sido muito bom que nós temos aprendido aqui, né? Obrigado mais uma vez por vocês estarem juntos comigo aqui nessa manhã, aprendendo juntos, buscando a palavra de Deus, sermos edificados, né, através da palavra para crescermos cada vez mais, vivemos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Beleza? Vamos começar então, gente? Bora começar? Vamos lá? Tá com seu caderno na mão, avisos importantes aqui. Importante que você dê um print na tela aqui para você postar lá nos stores, tá? Por favor, não se esqueçam de fazer isso. Divulgue lá nos seus stores, marca a gente e a gente vai repostar cada um de vocês também. É importante que quando formos publicar um post lá no Instagram, é importante que vocês comentem lá para a gente saber o que tem mais inspirado vocês, porque a gente, por mais que a gente esteja se interagindo aqui pelo Instagram, pela live do Instagram, a gente não consegue acompanhar, né? Porque é muito rápido, né? Passando aqui os comentários. Mas se você comentar lá no post, tá? Lá no post, a gente consegue construir ainda mais o entendimento e também a gente fica sabendo como tem sido para você, beleza? Então, quando terminar essa live aqui, a gente vai fazer um post lá no Instagram. É importante que você comente. E também, se você puder, marcar pessoas para que elas sejam também edificadas por aquilo que está sendo compartilhado, marque elas também. Lembrando que esse desafio Reino ele faz parte da escola Awaken, tá? Nós vamos abrir as inscrições para a 14ª turma que vai acontecer em janeiro, uma escola presencial e ela tem o propósito de capacitar, de despertar e também enviar cristãos para cumprir com a grande comissão. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escola Awaken, beleza? Vamos lá então, gente. O tema da aula de hoje é chamado para governar, chamado para governar, e a passagem bíblica lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. A gente vai ler esse verso e vamos orar aqui também, beleza?
Se você não fez sua oração hoje, vamos orar juntos aqui, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: E ouviram, ou melhor, vamos ler a partir do capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, que aí a gente consegue construir melhor, tá? Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Segura aí, vamos orar e aí a gente retoma aqui para entender o que significa isso, beleza? Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por renovar as nossas forças. Muito obrigado por multiplicar o vigor em nossa vida, para nós termos fôlego, Deus, para vivermos o dia que o Senhor fez. E não haverá outro dia como este dia. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Deus, pela vida das pessoas que estão conectadas juntos conosco, para crescermos cada vez mais, sermos fortalecidos em meia jornada. Nós te damos toda a honra, damos toda a glória, Senhor, damos toda a honra que o Senhor merece e por isso que nós estamos aqui juntos para aprendermos cada vez mais a adorarmos ao Senhor, a obedecermos ao Senhor e também sermos transformados de glória em glória e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, abençoe os passos e prospere os caminhos de cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Primeira palavra aqui que a gente vai destacar é a palavra posicionamento. Posicionamento. Tanto o homem quanto a mulher precisam se posicionar. E aqui fala que é Deus quem posiciona. E você precisa se submeter a esse posicionamento de Deus. Nós falamos ontem sobre a questão do propósito. Você só consegue descobrir o seu propósito se você entender a sua identidade. Você só consegue entender a sua identidade quando você descobrir a sua origem. Origem, identidade, propósito e governo, ok? Essa é a construção da qual nós estamos aqui. Então, o propósito é um objetivo que você quer alcançar. O que você quer fazer? Precisa primeiro ter o quê? O desejo. Lembra o texto que nós citamos ontem de Filipenses? É Deus quem opera tanto o querer e o realizar. Não tem como você realizar se você não tiver um desejo, se você não querer, cara. Você pode até realizar algo, mas que não tem propósito. Tipo a caneta, como nós falamos ontem, ela foi criada para escrever, mas tem pessoas que usam a caneta para prender cabelo, ela funciona, mas não é o propósito dela, ela não foi criada para isso. E então, quando eu entendo o meu propósito, eu consigo desenvolver o quê? O meu sacerdócio. Eu estou posicionado para governar. Então, o posicionamento, ele é extremamente importante. Sabe por quê? Porque Adão, ele estava no jardim do Éden. Nós vemos o próprio Davi. Davi também pecou. O único que não pecou foi Jesus. Jesus, ele venceu a tentação aonde? Dentro de um palácio, dentro de um conformismo, dentro de um tempo muito bom? Não, ele venceu a tentação no deserto. Presta atenção, o problema nunca será o ambiente. O problema é a forma como nós lidamos com as situações. Então, Adão, ele pecou no jardim, mas Jesus venceu no deserto. Então, o problema nunca será o ambiente. Às vezes a gente quer mudar de lugar geográfico, a gente quer mudar de ambiente, mas a questão sempre será o nosso posicionamento. Primeiro, o nosso posicionamento. Onde você está agora? Talvez você não esteja você esteja em um lugar onde Deus não chamou você para estar. Lembra aqueles dois homens a caminho de Emaús? Jesus havia dito: não saiam de Jerusalém. Antes vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. Só que aí Jesus morreu, né? Os dias foram se passando e aí a angústia, né? A frustração foi tomando conta do coração deles e eles estavam indo embora, estavam saindo do lugar de onde Jesus havia dito para eles ficarem. Só que aí no meio do caminho, né, o próprio Jesus, ressurreto, se apresenta para ele e começa a trocar uma ideia, falando: cara, o que está acontecendo? Porque vocês estão abatidos? E eles respondem: você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? O homem que foi prometido por Deus como o Messias, que ressuscitaria no terceiro dia, afinal já chegamos no terceiro dia e nada disso aconteceu, então nós estamos indo embora.
E aí eles, né, foram embora, a caminho de Emaús. Aí chegou no final do dia, já tinha caído, né, o dia, já escureceu, e aí então Jesus, naquela conversa, né, de elevador, chega e fala: Olha, eu tô indo embora, vou embora. Aí os caras falam: Não, tá tarde da noite, fica aí. Vamos ficar aqui conversando. No dia seguinte você vai. Coma, descanse, recupere as forças, depois você continua. Então Jesus fala: Tá bom, já que pedi para ficar, fica aí. E ali, né, naquela noite, eles começaram a falar sobre as Escrituras. Ali Jesus começa a ensinar as Escrituras. Só que até então eles não haviam percebido que era o próprio Jesus que estava ali com ele. Cara, imagine você viver uma vida ao lado do Espírito Santo, ao lado de Jesus, mas perceber como se ele não existisse. Ele prometeu que nunca nos abandonaria, que nunca nos deixaria órfãos, mas a gente vive como se ele não existisse. É o famoso cristão ateu. Crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Então, lá naquela mesa, ele começa a explicar as escrituras. Aí ele sai, vai embora, segue seu destino, e os caras começam um a olhar para a cara do outro e falar: Cara, o seu coração queimou como o meu coração queimou quando aquele homem estava abrindo as escrituras. Aí fala que as escamas dos olhos caíram e aí eles perceberam que de fato era Jesus. E aí eles voltaram para o lugar de onde eles nunca deveriam terem saído. É assim com o Jardim do Éden. Jardim do Éden é um lugar onde nós nunca deveríamos sair, é o lugar da presença. Nós iremos voltar para a nossa origem. Na verdade, as escrituras inteiras é sempre Gênesis 1 e 2, é Deus falando que tudo que ele criou, formou e fez é bom, muito bom. E Gênesis 3 em diante é Deus fazendo com que o homem volte para Gênesis 1 e 2. Percebe? É Deus fazendo com que o homem volte para Gênesis 1 e 2. E olha que interessante. E aí, ou seja, é o posicionamento. Você precisa entender o seu posicionamento, onde Deus plantou você, cara. Se você não souber qual é a sua posição, você não vai conseguir cultivar e guardar aqui, como diz. Então, Deus deu duas responsabilidades ao homem. E essas duas responsabilidades é cultivar e guardar. Primeiro, posicionamento. Deus te posicionou para duas responsabilidades específicas: cultivar e guardar a terra. Cultivar e guardar a terra. Se você puder grifar essas três palavras: posicionamento, posição, ou colocar, como está na sua Bíblia, e cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Você sabia também que Deus, antes de ter dado uma esposa ao homem, Deus deu primeiro o trabalho? E qual o problema? Muitas pessoas hoje elas querem se relacionar, querem casar e até mesmo ter filhos sem antes trabalhar. Eu não estou dizendo que, então quer dizer que eu só posso me relacionar com alguém que está trabalhando, mesmo que ele seja mau caráter? Claro que não, né, cabeção? Não é isso. Não estou dizendo isso. Só que na Bíblia ela traz princípios. E se eu não obedeço os princípios podem me quebrar. Então, assim, tá dizendo, cara, que ainda não havia sido criada a mulher. Ou seja, antes de Deus ter dado uma auxiliadora ao homem que fosse idônea, né? Deus deu primeiro o trabalho. Ou seja, antes da mulher trabalhar, o homem já estava exercendo um trabalho doméstico. Ou seja, o homem foi chamado trabalhar, o homem foi chamado para governar. E a soma dessas palavras, né, posicionamento, cultivo e guardar, é governo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, assim, cultivar, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar. Por exemplo, a palavra cultura vem de cultivo. Quanto mais eu cultivo o culto, mais se torna uma cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças, de comportamentos que definem ali, né, a cultura daquela localidade. Cada localidade ele tem uma cultura específica, o modo de falar, a culinária, as suas próprias crenças, né? Então, até mesmo quando a gente quer evangelizar alguém de uma outra cultura, nós precisamos entender a cultura daquela localidade. Porque a semente do evangelho, ela é a mesma, mas dependendo do terreno, você precisa entender o terreno da qual você quer semear aquela semente, a forma como você
pregar o evangelho para aquelas pessoas. A forma como você prega o evangelho para as pessoas da periferia é diferente da forma como você prega o evangelho para as pessoas em uma região nobre, por exemplo. A mensagem é a mesma, mas a forma de você comunicar, ela precisa ser adaptada. Não estou falando para você atualizar a Bíblia, ok? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você precisa contextualizar ali a mensagem para alcançar as pessoas daquela localidade. Mas vamos voltar aqui. Então, Deus posicionou o homem no jardim do Éden para cultivar. Lembra que eu falei? Deus, antes de ter dado uma esposa ao homem, Deus deu primeiro o trabalho. O homem já estava trabalhando antes mesmo que a mulher, né, fosse criada. Sabe o que está acontecendo hoje? A mulher moderna, ela hoje sustenta uma casa sem a necessidade de um homem. Mas isso não pode jamais omitir a responsabilidade do homem de ser o principal provedor dentro do seu lar. Esse sempre foi o objetivo de Satanás, tirar o homem da liderança familiar. Não estou me referindo dizendo que a mulher é menos que o homem, que a mulher é inferior ao homem e o homem é superior à mulher e a mulher tem que servir como empregada. Deus não criou a mulher para ser empregada do homem. Deus criou a mulher para auxiliar o homem no governo, ok? Deus, aí tem um ponto importante. Por que Deus não tirou um osso da perna do homem para criar a mulher? Para que o homem não pisasse nela. Por que Deus não tirou um osso da cabeça, né, para criar a mulher? Para que o homem não dominasse a mulher. Então, por que Deus tirou um homem da costela, tirou do homem a costela, para que o e a costela, ela é próxima do coração. Olha que interessante isso. Justamente para que o homem pudesse amar a mulher assim como Deus ama o mundo. Percebe? Então tem um propósito. Um propósito. A costela é próxima do coração. Então Deus tirou do homem uma costela próxima ao coração para que o homem pudesse servir a mulher. Então, quando nós falamos a palavra governo, muitas pessoas é, automaticamente ela associa com domínio. Você não foi chamado para dominar pessoas, você foi chamado para servir pessoas. Pessoas nós servimos, coisas nós usamos. Tem pessoas usando pessoas para obter as coisas. Não, de maneira alguma. Governo é serviço. O próprio Davi foi chamado como rei, não para dominar as pessoas, mas para servir as pessoas. Logo depois dele veio Salomão. Salomão, qual foi a oração de Salomão? Senhor, dai-me sabedoria, porque eu sou pequeno, eu não saberei governar esse povo. Ele pede sabedoria com o propósito de servir pessoas. Tudo o que você pede a Deus precisa ter o propósito de agregar valor na vida dos outros. Sabe por que você não recebe bênçãos de coisas de Deus? Um exemplo. Porque você não sabe pedir. Quando pede com fins egocêntricos. Tudo que nós pedimos a Deus, sim, nós podemos pedir, sim, algo a Deus, mas pedir com o objetivo de agregar valor na vida dos outros, de servir pessoas. Então, sempre quando você for pedir algo a Deus, peça sempre com o objetivo de servir pessoas. E Deus sonda os nossos corações, não é verdade? Ele vai sondar seu coração. Você pode até verbalizar, ai Deus, eu preciso de um carro para poder servir pessoas, mas lá no seu coração não tem como objetivo servir pessoas. No seu coração tem como objetivo de você usufruir daquele bem, mas não é para servir pessoas. Aí você tem um carro e você não serve pessoas com o carro. É só um exemplo. Então, posicionou para cultivar. Cultivar, cara, é quando nós ficamos regando aquilo. Nós regamos, nós cultivamos, nós perseveramos. A perseverança, ela gera permanência. Permanência, se você puder anotar isso daí, ó, coloca essa chave aí. Perseverança gera permanência. A gente vai lidar sempre com a inconstância da vida. Porém, a Bíblia trata a inconstância com a perseverança. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Cara, você precisa entender que Deus chamou você para governar e não para dominar as pessoas. Voltando àquele contexto aqui para fechar ele. Então, presta atenção, a mente de governo, ela tem o propósito de servir pessoas. Então, ela usa as coisas para servir pessoas e não ao contrário disso, e não usar as pessoas para obter as coisas.
Talvez você esteja passando por essa fase de usar pessoas para obter as coisas. Como que é isso? É quando você se aproxima de pessoas com o objetivo de ter delas o que você quer, quando você tem o que você quer. Você simplesmente descarta aquela pessoa como se ela fosse um objeto. Você usou ela simplesmente para alcançar um fim. E as pessoas sábias, elas percebem quando você se aproxima dela para obter as coisas. Usá-las para obter as coisas. Vamos lá. Então, cultivar e guardar. Então, primeiro, Deus posicionou você na terra, ok? Segundo, Deus posicionou você para cultivar a terra. E terceiro, Deus posicionou você para guardar a terra. E a soma, ou melhor, o homem, ele é colocado como intercessor entre o céu e a terra. Ali, cara, aqui o governo também diz respeito à intercessão. Ele foi posicionado para interceder entre os céus e a terra. A gente encontra várias palavras na Bíblia falando sobre intercessão, intersecção, ou seja, ele declara o que está estabelecido nos céus, na terra, ele está cultivando, cultivar e guardar diz respeito à intercessão. Lembra quando Jesus fala, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, isso é intercessão. E quem faz essa intercessão? Os cristãos, cara, a igreja. Imagina, o céu, terra e no meio você tem a igreja fazendo a intercessão entre os céus e a terra, ou seja, declarar na terra o que já está estabelecido no céu. Quando você acorda, você decide por quem você quer ser governado, se é pelos céus ou pela terra, cara. É uma escolha sua. Então, o mandamento de Deus ao homem, ao posicioná-lo e colocá-lo para cultivar e guardar a terra, tem o que nós chamamos de quíntuplo, né? Que é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Em nenhum momento falei aqui sobre dominar pessoas, ok? É o quíntuplo. E é o fruto, na verdade, da prática do homem em cultivar e guardar a terra. E a palavra, né? Cultivo é derivado da palavra cultura, que significa, sabe o quê? Trabalho, como eu falei aqui. Deus, antes de ter criado a mulher, Deus deu primeiro o trabalho ao homem para cultivar e guardar a terra. Então, a nossa sociedade hoje vive em função de, vamos transar, vamos fazer filhos, e o cara não tem uma fonte de renda, ele não trabalha. Como que ele vai sustentar uma casa, uma família, se ele não tem um trabalho? Trabalho é de Deus, trabalho é uma forma de adorar ao Senhor. Nós cooperamos com a missão de Deus através do trabalho, através dos dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. Digno é o trabalhador do seu salário. Nós precisamos trabalhar. Trabalho é o meio de cooperar com Deus, é o meio também para obter recursos. Lembra que nós falamos ontem, a diferença entre emprego e trabalho? Muitas pessoas querem emprego, mas poucas pessoas querem, de fato, trabalhar. Emprego é uma técnica, mas trabalho é um dom. Então, nós precisamos trabalhar, ok? Então, a soma da palavra cultivo e guardar é trabalho. Eu não falei de guardar, né? Vamos lá, guardar, cara, é proteger. Qual é o propósito do homem em relação à mulher? Proteger, prover e cuidar, cara. O que acontece quando a Eva peca? O homem não estava presente, o homem não estava próximo dela. Então o diabo percebe isso e começa a tentar Eva para fazê-la pecar. E de fato, ela pecou, né? Deus havia dito: vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás, né, disfarçado de serpente, vai até Eva e fala: olha, coma desse fruto. Eva diz: não, mas Deus falou, né, que não é para comer desse fruto. Não, pode comer, mas Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. Sabe qual um dos principais pecados do homem? É querer ser Deus. Aí, olha só o que acontece. Aí a serpente vai e fala: não, pode comer. Ela foi lá e comeu. O que aconteceu? Os olhos se abriram, foi agradável ao paladar e tudo mais, não é verdade? Aí o homem pergunta: mas quem te deu do fruto? Ele foi lá, quem te deu desse fruto? Não, pode comer, porque diz que a gente não vai morrer. Aí eles foram lá e comeram, né?
Só que eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente, estavam afastados de Deus. E quando você fica afastado da presença de Deus, você fica completamente vulnerável. Na verdade, mesmo quando nós estamos na presença de Deus, o diabo, claro que ele vai nos tentar para nos fazer sair da presença de Deus. Então, ele vai usar várias possibilidades para que você não desfrute de um relacionamento com Deus. Deus criou você para um relacionamento íntimo, profundo e pessoal. Só que a partir do momento quando o homem pecou, o que acontece? Ele estava destituído da presença de Deus. E aí eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden. E aí Deus pergunta: aonde está você, homem? A resposta do homem qual foi? Eu tive medo e me escondi. Percebe? Presta atenção. Olha essa chave. Deus não perguntou para Adão o que ele havia feito. Deus perguntou a Adão onde ele estava. Deus não se importa com o que você, muito com o que você fez ou com o que você falou. Claro que tem as consequências. Você vai colher aquilo que você semeou. Mas Deus não perguntou o que ele havia feito. Deus sabia o que ele tinha feito. Deus sabia que ambos tinham pecado, mas Deus não pergunta o que você fez. Não, o texto diz, onde você está? E a resposta dele foi desviar, né? Ah, eu tive medo e me escondi. Eu não perguntei se você teve medo. Eu perguntei onde você está, homem. E Deus não perguntou para a mulher, Deus perguntou ao homem, porque era responsabilidade do homem de proteger, prover e cuidar do coração da sua esposa. Então aqui está o perfeito sacerdócio, quando nós desenvolvemos o sacerdócio. Então o nosso primeiro sacerdócio deve ser desenvolvido com relação a Deus. Quando alguém fala assim, ora pelo meu casamento, a pergunta que eu faço é, como está o seu relacionamento com Deus primeiro? Porque não adianta orar pelo seu casamento, o relacionamento do seu casamento com seu cônjuge, sendo que você está falhando em seu sacerdócio com Deus. Mas, deixa eu falar uma outra coisa importante. Sim, é responsabilidade principalmente do homem em cultivar e guardar a terra e desenvolver o sacerdócio para que a sua família esteja inserida dentro desse ambiente, dentro da presença de Deus. Porém, isso também não pode omitir a responsabilidade da mulher também de desenvolver o seu sacerdócio. O sacerdócio, ele não é apenas masculino, o sacerdócio também é feminino. Ambos precisam desenvolver esse sacerdócio. Irmãos, quando a gente vai falar da história de feminismo e machismo, começa já ali. Claro, tem a história do feminismo moderno, né, que são 3 ondas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ali o machismo começa ali. O feminismo, ele é reflexo do machismo. Por que existe o feminismo? Porque existe o machismo. Ambos são pecados diante de Deus. Ambos precisam entender a sua identidade em Deus, que vai afetar a sua sexualidade. Nós falamos sobre isso antes de ontem, sobre a identidade. Então, quando você entende, você mulher, entende que você é mulher, e você homem, entende que você é homem, vai refletir onde? Na sua sexualidade, vai refletir no seu sacerdócio, ok? Então, nós precisamos desenvolver a cultura do cultivo a Deus para adorar. Tudo isso que eu estou falando diz respeito à adoração. Foi posicionado para cultivar e guardar a terra, que é trabalho. A palavra trabalho, até mesmo no inglês, no espanhol, é culto. Alabanza, por exemplo, em espanhol, é trabalho, é serviço. No inglês, service, é serviço. Nós estamos servindo a Deus. E servir a Deus com peso, é servir a Deus com amor, adoração, estilo de vida. Percebe? Vamos lá. Então, gera 5 pontos aqui quando nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, ok? Então, a responsabilidade do homem foi cultivar e guardar a terra. Mas esse propósito sacerdotal falhou, comprometendo o quê? O governo de Deus sobre toda a terra. Quando nós falamos de governo, não estou falando de controle, de dominação, estou falando de servir, cara, tá? Não confunda as minhas palavras. Serviço. Serviço. Então, se eu vivo uma vida de pecado, se eu não estiver desenvolvendo o meu sacerdócio, o governo de Deus sobre a terra, através da sua vida, estará corrompido. Você não vai conseguir servir, você não vai conseguir frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra, cara. As coisas vão começar a dominar você. Por exemplo, quando a gente fala com relação ao dinheiro, tem muitas pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Não, você não foi criado
para ser dominado pelo dinheiro. Pelo contrário, você foi criado para dominar o dinheiro. O dinheiro, ele é um senhor, mas ele é um excelente servo. As coisas não foram feitas para dominar você, mas você pode, se você falhar em seu sacerdócio, todas as coisas, as circunstâncias, as emoções, as pessoas, a sociedade vai dominar você. Percebe? Vai dominar você. Então, primeiro, frutificar. A palavra frutificar, ela vem, ou melhor, a prática da frutificação, o princípio da frutificação, ela vem da gratidão. Então, se eu cultivo a gratidão, vai gerar o quê? Frutificação. Vou frutificar. Lembra uma das aulas que nós falamos aqui? Que você não foi criado para produzir folhas, e sim frutos. Jesus diz para nós produzirmos frutos e não folhas. Aí fizemos uma postagem lá na rede social e aí as pessoas falaram, não, tem que ter folhas, porque as folhas vieram antes dos frutos, tem que produzir folhas, mas se fosse para produzir folhas, Jesus teria dito, produzam folhas, mas ele diz, produzam frutos. Nós fomos criados para produzir frutos. Claro que as folhas, elas anunciam a chegada do fruto, é óbvio, mas o fim não é para produzir folhas, o fim é para produzir frutos. Os frutos são consequências das raízes que estão sendo cultivadas. Quando a gente vai usar como exemplo uma árvore, primeiro as raízes precisam estar fixadas na terra, ok? E as raízes não crescem para cima, as raízes crescem para baixo. Você precisa ter raízes fortes para que tenha um fruto saudável. Depois, os frutos são consequências. Então, assim, tem muita gente que fica assim, nossa, eu tenho que produzir frutos. Eu tenho. E aí ela começa a funcionar, começa a colocar isso como uma obrigação. Eu tenho que produzir. Não, você não tem que nada. Você pode. Por exemplo, a graça, ela te salvou. A graça tem poder para te salvar, mas a graça não tem poder para fazer você ler a Bíblia para você, por exemplo. A graça não pode fazer algo que é sua responsabilidade. Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, mas você precisa assumir uma fé responsável e ativa para viver as promessas que Deus tem para sua vida, para você acessar as promessas. Então, raízes profundas, raízes fortes vão resultar em frutos saudáveis e frutos fortes. Entende? Para você frutificar, ok? A multiplicação, por exemplo, ela vem também da gratidão. Lembra quando Jesus estava lá naquele deserto? Mais de 3.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, estavam há 3 dias sem comer. Aí Jesus pergunta para os caras, e aí, o que nós temos? Ah, nós temos 300 denários. Mas o que são 300 denários para comprar de pão para essas pessoas? Não, a conta não fecha. Não é possível. Só que Jesus sabia o que deveria ser feito. Jesus, então, dá a responsabilidade para que eles tomem uma atitude. Deixa eu falar uma coisa. Deus opera o milagre da multiplicação, mas o dever de servir, sustentar, é nosso. Percebe? E aí, Jesus, mas o que vocês têm aí? Ah, temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus foi lá e pegou os 5 pães e 2 peixinhos, pegou e falou assim, faça o povo sentar. Ou seja, senta para ver, para vocês assistirem o milagre que eu vou operar. O que ele faz com os pães e os peixes? Ele pega, ergue aos céus e dá graças. Depois entrega aos discípulos que distribuem às pessoas. Ou seja, multiplicou. Porque no final recolheram 12 cestos cheios. Ou seja, houve multiplicação. Mas por que houve multiplicação? Porque antes houve a gratidão. Sabe por que muitas coisas não têm se multiplicado nas tuas mãos? Porque você não tem cultivado o princípio da gratidão. Agradeça, cara. Em tudo dei graças ao Senhor. Até mesmo nos dias maus, principalmente. Dê graças para que haja multiplicação. Quando fala encher a terra não só apenas de riquezas terrenas. Um outro ponto importante que eu não poderia deixar de falar é sobre riquezas terrenas e tesouros eternos. Muitas pessoas querem as riquezas terrenas, não é verdade? Dinheiro, bens, posses, propriedades. É fato, tá aí, né? Porque o dinheiro vai potencializar aquilo que você é. Por exemplo, eu não quero ter... Tem pessoas que ficam amaldiçoando o dinheiro. Não, cara, o dinheiro é bênção. Só que o dinheiro, ele vai potencializar quem você é, o que você carrega. Se você é um mau caráter, com o dinheiro será
um mau caráter potencializado. Então, agora, se você aprende a dominar sobre as riquezas terrenas que vão servir os propósitos eternos. Então, encher a terra diz respeito a você acumular não com uma mentalidade egocêntrica, mas você para servir pessoas. Você não deve cultivar uma mente, uma fé individual, e sim uma fé coletiva, porque uma fé coletiva, ela pensa no todo. O Pai é nosso, o pão é nosso. Ela não está pensando nela, ela está pensando em agregar valor na vida de outras pessoas. Ela está enchendo a terra, ela está produzindo, ela está cultivando, ela está cooperando. Você precisa entender que você foi chamado para governar, cara. Mesmo que você não goste dessa palavra. Por exemplo, a gente pergunta, quantos aqui lideram? Aí tem algumas pessoas que não levantam a mão, porque ela acredita que ela não foi chamada para liderar. Na verdade, todos nós fomos criados para liderar. Todos nós. Isso não significa que todos devem liderar. Tem muita gente mau caráter liderando aí, cara. Ela precisa, né, aprender a liderar a si própria. Então, a liderança, para você ser um bom líder, você precisa servir. Por isso que Jesus fala: quem quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. O princípio da liderança está em servir. Quem não serve para servir, não serve para liderar. Tem muitas pessoas que querem estar em posição de liderança, mas não têm um coração de serviço. Isso me faz lembrar, por exemplo, a diferença entre autoridade e governo. Anote isso: autoridade e governo. Quem governava lá no Egito? Faraó. Mas quem tinha autoridade? José. Quem governava na Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem tinha autoridade? Daniel. Quem governava na época dos reis de Israel? O primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Mas quem tinha autoridade? Davi. Na época de Jesus, quem governava? Pôncio Pilatos, Herodes, César. Mas quem tinha autoridade? Jesus. O romano fala: você tem uma autoridade que nós romanos não temos. Ou seja, existe uma diferença entre autoridade e governo. Tem muitas pessoas que estão em posição de governo, mas não têm autoridade, não têm caráter, não têm mansidão, não têm humildade. Dois princípios importantes para gerar autoridade na sua vida. São humildade e mansidão. Se você não cultivar um espírito, um coração manso e humilde, cara, dificilmente você terá autoridade. As pessoas não vão olhar para você como uma inspiração, alguém que de fato está cativando as pessoas. As pessoas não vão seguir. Não vão, você vai ficar indo atrás das pessoas, né? Fazendo com que elas te sigam. Aí você fica desesperado por aprovação, aceitação, né? Reconhecimento, quer a atenção das pessoas, necessidade de atenção e carência de amor das pessoas. Você vai ficar indo atrás, quando na verdade, cara, a autoridade ela vai atrair pessoas. E a autoridade ela é gerada de um coração manso e humilde. Existem 3 níveis de autoridade. Primeiro nível de autoridade é quando você fala. Você fala aquilo que você carrega, você testemunha, você compartilha aquilo que você carrega, ok? Segundo nível de autoridade é quando as pessoas realmente percebem que a sua fala é coerente com a sua prática. Então elas reconhecem, falam, cara, aquela pessoa tem unção, aquela pessoa tem autoridade, ela tem um coração manso, ela tem um coração humilde. E aí, terceiro nível é quando as pessoas começam a falar ao teu respeito. Esse terceiro e último nível de autoridade é incrível. As pessoas falavam, claro, tinha aqueles que falavam mal de Jesus porque elas eram confrontadas em seu conformismo, em sua religiosidade, mas tinham pessoas que quando elas eram transformadas por Jesus, elas compartilhavam sobre Jesus, elas falavam de Jesus para outras pessoas. Esse terceiro nível de autoridade é o maior que existe. É o maior. O que as pessoas pensam a teu respeito? O que elas falam a teu respeito? Eu não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito. A gente deveria se importar. Não estou dizendo que você deve ser movido pelos elogios, muito menos pelas críticas. Mas a gente deve sim se importar. Será que aquela pessoa falou realmente é algo coerente? E eu não estou conseguindo ouvir porque eu estou com o coração muito fechado, não quero ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não estou dizendo que você deve ser movido, inclusive, pela opinião das pessoas, e muito menos pela sua própria opinião, mas a opinião de Deus. O que Deus diz ao teu respeito é o que deve prevalecer, cara. Entende? Então, existe uma diferença entre governo e autoridade. Sim, governo diz respeito muito à posição, autoridade diz respeito mais ao caráter. Então, não deseje estar numa posição de governo se você não tiver
autoridade. Esteja sim na posição de governo, porém tenha autoridade, porque se você não tiver autoridade, você vai governar por autoritarismo. Nós vemos isso no exemplo da vida do próprio Saul. Saul, ele foi ungido por Deus. E Saul, ele tinha unção de Deus, cara. Olha que interessante isso. Só que, por conta dos seus pecados, essa autoridade foi se perdendo, foi se esvaindo, saindo pelas mãos. E naquela época, o Espírito Santo ele se retirava de pessoas. E ali você vê um jovem, né? Um jovem Davi. E sabe o interessante? Quando Davi ele foi escolhido por Deus, onde ele estava? Ele estava buscando fama, ele estava buscando riquezas terrenas, ele estava buscando influência, ser uma referência. Não, pelo contrário. Davi estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele já era um adorador antes mesmo de estar numa posição de rei. Ele foi ungido, segundo contam os historiadores, pesquisadores, aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ele foi reconhecido como rei de Israel. Ele foi ungido diante da sua família, diante da tribo de Judá e diante da tribo de Israel. Aos 13 anos de idade, Davi ele foi ungido a rei de Israel. E sabe com quantos anos Davi começou a reinar? Com 30 anos. 30 anos de idade, Davi começou a reinar. Ele não começou, então, gente, é o seguinte, tenho 13 anos de idade, fui ungido a rei, Deus me escolheu e tal, segundo o meu coração, não a minha aparência. Então é o seguinte, Saul, pode sair daí, que esse é o meu lugar. Ele não fez isso, pelo contrário. Ele serviu a Deus em primeiro lugar, ele buscou desenvolver o seu sacerdócio diante de Deus. Segundo, ele serviu a sua casa, a sua família, né, seus pais, seus irmãos. E terceiro, ele servia a nação, cara. Percebe? São níveis. Ele foi passando por cada etapa, todo o processo. E aí, quando chegou aos 30 anos, de fato, ele estava preparado ali para reinar. E ele reinou durante 40 anos. Ou seja, deixa eu falar uma coisa. Você que está aqui me acompanhando, não acelere o processo de Deus. Segundo, não atrase o processo de Deus na tua vida. E terceiro, não deseje viver o processo de outra pessoa na tua vida. Entenda. Lembra o que eu falei? Vamos lá, construção. Descubra a sua origem, entenda a sua identidade, cumpra o seu propósito e você é chamado para governar. Governar. Então, governo é reinado, é servir, é posição de rei, mas com coração de servo. Assim como Davi. Então vamos lá, multiplicar, falamos de encher a terra, sujeitar a terra. Sujeitar a terra, ou seja, a terra precisa servir. Servir, cara. Servir os propósitos do reino. Por exemplo, na década de 70, surgiu aqui no Brasil uma teologia chamada prosperidade. O problema não é a teologia, porque teologia significa conhecer a Deus, estudo de Deus, não tem problema nenhum com a palavra teologia, muito menos com a palavra prosperidade. Prosperidade não está relacionada apenas ao dinheiro, mas é um estado espiritual dentro de você. Porque você pode ser uma pessoa rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus fala que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É interessante, eu gosto dessa expressão e eu me apropriei lá do livro do pastor Luiz Hermínio, Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Então, o que a gente aprende aqui? Sujeitar as coisas foram criadas para servir. Prosperidade, teologia da prosperidade, ela surgiu lá na década de 70 com a seguinte expressão. O problema não é o nome, nem teologia, nem prosperidade. O problema é o que foi construído em cima disso. Eles dizem o seguinte, olha, como é que eu faço para usar a Deus para obter as coisas? O problema é que eu não tenho dinheiro. Eu preciso de Deus, eu preciso da palavra para obter as coisas. Percebe? Ele sempre vai dizer, o problema é que eu não tenho dinheiro suficiente, então eu preciso usar a Deus para obter mais dinheiro. Agora, a prosperidade do reino é outra coisa. A prosperidade do reino ensina completamente diferente. Enquanto a teologia da prosperidade ensina a usar a Deus para obter as riquezas terrenas, a prosperidade do reino ensina você a usar as coisas que Deus te deu para servir pessoas, para que mais pessoas possam desfrutar das realidades do reino de Deus. Esse é um ponto importante. Na verdade, a prosperidade do reino, a teologia da prosperidade, que é o espírito mamônico, né?
é, diz o seguinte: a sua vida só terá sentido se você tiver uma casa num lugar nobre, se você tiver um carro do ano, se você tiver dinheiro na tua conta. Use a Deus para obter essas coisas. Mamon vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar. Sabe por que muitas coisas você não tem? Porque Deus te ama tanto, porque ele não quer perdê-lo para as próprias bênçãos dele. Aí, cara, essa teologia da prosperidade faz o seguinte: você tem que dar o dízimo, você tem que ofertar, você tem que fazer isso para que Deus possa te amar, te aceitar e te abençoar e te fazer próspero. Ó, dê seu dízimo, dê a sua oferta para você ser próspero, para você ser abençoado. Deixa eu falar uma coisa: a prosperidade do reino ensina completamente ao contrário. A prosperidade do reino ensina que você já é abençoado, que você já é próspero. Por isso que você oferta, por isso que você dizima, por isso que você dá. Não é que você tem que fazer algo para ser, você já é, por isso você faz. Pega essa chave, meu irmão. Pega essa chave. E por último, dominar, que já está aqui envolvido com isso. Dominar, cara. Você foi chamado para dominar as coisas e não dominar pessoas. Por exemplo, existe uma visão estratégica muito legal, a estratégia das 7 áreas da influência, que surgiu ali com Bill Bright e também Lauren Cunningham, que o objetivo é o quê? Influenciar as áreas. Com o quê? Com a palavra de Deus, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso é a grande comissão. A grande comissão não é as 7 áreas de influência. Isso é uma estratégia, uma visão estratégica para alcançar e discipular pessoas. Só que no meio do caminho, no meio do processo, apareceram pessoas que corromperam a visão, que ao invés de influenciar, começaram a querer dominar as áreas. Não, cara, você não foi chamado para dominar. Dominar. Cristão nenhum foi chamado para dominar pessoas, mas para servir pessoas. Coisas nós dominamos, pessoas nós servimos. Dominar sobre a terra, dominar o dinheiro, dominar sobre as suas emoções, dominar sobre as circunstâncias da vida. Por exemplo, quando alguém fala assim, os 4 temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático, e aí eu sempre esqueço o outro. Cara, aí a pessoa fica definindo a sua identidade em cima dos temperamentos. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Mas por que então tem o fruto do espírito? Mansidão, domínio próprio, bondade. É para quê? Tá ali de enfeite? Então a gente não deve firmar a nossa identidade até mesmo nos 4 temperamentos. Devemos firmar a nossa identidade naquilo que Deus diz a nosso respeito. Ele diz que é para eu ser manso, bondoso, ter domínio próprio, dominar sobre as minhas emoções, dominar sobre a minha língua, sobre a minha fala, sobre o meu... Tá entendendo? Tá entendendo? Pelo amor de Deus, cara. Entenda isso, por favor, cara. Então aqui diz respeito ao governo de Deus sobre toda a terra, que Deus te posicionou para cultivar e guardar a terra, e quando você desenvolve esse sacerdócio, vai gerar a frutificação, a multiplicação, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Você foi chamado para governar na terra e não ser governado pela terra. Beleza, gente? E eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham sido bastante inspirados pelo o que a gente tem compartilhado aqui, tá bom? Lembrando que essa aula ficará salva apenas para quem estiver no desafio Reino. Para você participar, você precisa se cadastrar no link que está no perfil, colocar lá teu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp. Nós estamos mandando as aulas, tanto as aulas gravadas, como também os resumos para você baixar e assistir, beleza? Não vai ficar salva aqui no Instagram, somente para quem estiver engajado conosco no desafio Reino. Beleza, gente? Lembrando que nos próximos dias, no dia 21 de agosto, nós vamos abrir oficialmente as inscrições para a Escola Awaken. Eu vou falando aos poucos um pouquinho mais sobre a Escola Awaken, tá? Você que deseja participar da Escola Awaken vai ter o treinamento presencial de 8 dias e também a gente vai divulgar uma grande novidade que vai mudar, vai ser um marco na Escola Awaken. Beleza? Gente, muito obrigado, mas vamos trocar uma ideia aqui com vocês, né? Vamos trocar uma ideia com vocês aqui. O que vocês estão achando, gente? Vou fazer um post lá no feed. Peço que vocês comentem, tá? Por favor, gente. Estamos aqui com 210 pessoas. 210 pessoas. Não é possível que, né, você não vá
ver isso aqui e também comentar lá. Por favor, comente lá. Diga o que mais te inspirou para que a gente construa ali o entendimento também, o engajamento legal. Beleza, gente? Vamos encerrar aqui então. Obrigado por cada um de vocês estarem aqui junto conosco. Obrigado, Beta, Kelly, Kátia, Rosana, Warlen, Renata, Luciene, Daniele, o Armando, Rosana, Josué, Roberval, Luciene, já falei, Natália, Rosana, Nara, Jojo. Um abraço, querida. Sol, Neto, o Neto entrou aqui, ó, o Gomes. Gente, é isso. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente quinta-feira e nos vemos novamente aqui na sexta-feira, às 7 horas da manhã, 7 minutos. Lembrando que vamos até domingo, tá? Até domingo. Domingo nós estaremos aqui juntos de manhã, compartilhando os 7 princípios que fizeram parte da vida de homens e de mulheres que transformaram o mundo. Então, nós chegamos no 4º princípio, amanhã nós vamos para o 5º. Beleza? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço. Valeu.